Gente, só um errado importante que eu esqueci de dizer no vídeo, né? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, como sempre, como todos os outros vídeos de resolução que eu costumo fazer aqui. Vou tentar melhorar esse quesito, só que eu gosto de me aprofundar nesses assuntos. E como vocês sabem, é melhor a gente se aprofundar em um vídeo longo, comprido, né? Que satisfaça as nossas dúvidas e amplie nosso conhecimento, do que de fato assistir uma resolução. Se você encontrar a resolução de 4 ou 5 minutos e esquecer em provavelmente uma semana. Tudo bem? Fiz duas explicações, tá? Uma envolvendo a constante de Faraday, de um jeito mais simples, usando aí um elo entre química e física que eu achei bacana, tá? E outra metodologia que eu fiz e que talvez seria como o próprio examinador da questão gostaria que vocês fizessem, usando aí o módulo da carga do elétron, tudo bem? Então fiquem até o final do vídeo, porque eu fiz de duas formas diferentes e talvez se vocês não tenham entendido da primeira forma, a segunda forma pode ser que consiga aí ampliar um pouquinho mais conhecimento de vocês. Qualquer dúvida, deixe embaixo aqui nos comentários. Eu estou toda atenta aos comentários. Se gostar do vídeo, também dá uma curtida para fortalecer o canal. Alguma dúvida, feedback, crítica, deixa aqui embaixo que eu estou extremamente atenta, tudo bem? E um ótimo vídeo para vocês. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma resolução do SSA 3 2026. Outra questãozinha de física pra gente, e ela diz o seguinte: antes de iniciar a leitura e fazer a resolução da questão, peço que, por favor, se esse vídeo contribuir de alguma forma para o seu conhecimento, te agregar de alguma forma em alguma coisa que você não saiba, não sabia antes, né? E te ajudar realmente a entender essa questão de fato, eu peço que, por gentileza, deixa um like aqui embaixo, e isso vai servir como um parâmetro de saber se vocês estão gostando do conteúdo de fato ou não. Se tiver alguma crítica, alguma dúvida, alguma sugestão, algum feedback, aqui embaixo vai ter os comentários disponibilizados para vocês comentarem o que quiserem, tudo bem? Essa questão diz o seguinte: os avanços da PISA na ciência dos materiais melhoraram a eficiência de sistemas fotovoltaicos gradualmente, né? No entanto, esses sistemas estão limitados a trabalhar na presença de luz solar, que também depende da localização geográfica e do período do ano, geralmente limitado a 6 a 8 horas por dia. Para levar a vantagem do uso dos painéis solares, é crucial usá-los também em clima nublado ou mesmo à noite. Portanto, neste artigo, propomos reciclar energia luminosa de fontes de luz artificiais para permitir o uso de sistemas fotovoltaicos ao longo de 24 horas por dia. Validamos nossa proposta por meio de medições realizadas usando luz artificial em ambientes internos. Como resultado prático, mostramos que 7 horas recarregando em ambientes internos implica em 94,08% da capacidade total da bateria do telefone celular testado. Aí ele dá uma suposição, né? Uma bateria típica de um telefone celular opera com uma tensão de 3,7 volts e tem uma capacidade de 3.000 mAh. Então, ele me dá a capacidade e ele me dá a tensão. Então, são dados importantes. Eu vou anotar aqui. Tensão, 3,7 volts. A capacidade, ele diz que são 3.000 mAh. Isso aqui eu já posso converter para ampere, então vai ficar aqui 3 ampere, tá? Só uma conversão básica. Aí ele diz o seguinte: suponha que a bateria esteja sendo carregada, movendo elétrons do terminal negativo para o positivo, isto é, contra o potencial elétrico. Justamente, né? Então, a gente vai ter essa movimentação de elétrons para poder carregar esse telefone e tudo mais. Até porque se a gente não tivesse esse fluxo constante de elétrons, a gente não teria eletricidade sendo envolvida ali no processo, então, de recarga do telefone. Estime quantos mols de elétrons são transferidos durante a carga de 7 horas. E ele me dá um tempo, né, de 7 horas e pergunta, então, quantos mols de elétrons. Percebam, então, que, portanto, ele vai fazer um mix bem interessante, usando aí química e física. Na verdade, não que ele faz um mix, porque, na verdade, uma é consequência da outra. A gente não pode pensar em matérias como se fosse algo isolado. A gente trabalha no nosso canal desde o átomo até a célula, né? Os estudos envolvendo o átomo, como física, química,
biologia envolvendo a célula, então o nosso estudo é justamente de uma forma interdisciplinar. Então vamos lá, e ele me dá o módulo da carga do elétron. Quando ele me dá esse módulo da carga do elétron, eu já começo a desconfiar, porque ele me dá aqui uma constante, né? Então vejam bem, quando ele me pede a quantidade de mols de elétrons, a primeira coisa que a gente tem que pensar, então, que é uma intuição física que a gente tem que ter, um olhar crítico, é que a gente vai encontrar uma carga elétrica total transferida, que vai dar em coulombs, né? Isso por quê? Poxa, porque esse valor em coulombs, que provavelmente a gente vai ter no final, vai ser uma consequência da própria, de alguma constante, né? Deixa eu pensar aqui. Ele me dá a corrente, me dá o tempo. Então, com isso, a gente consegue encontrar a carga transferida. Se a gente consegue encontrar a carga transferida e ele me pede, né, quantos mols de elétrons, então eu consigo, portanto, usar a própria constante de Faraday, porque a constante de Faraday, ele é uma forma, o papel dela, justamente, é fazer uma conversão. O que é que supõe que seria essa conversão, né? Essa constante dela, é basicamente o seguinte: N, que representa o número de mols de elétron, é igual a Q, que é a carga que vai ser transferida, sobre F. F é quantos coulombs correspondem ao mol de elétron, tá? E Q vai corresponder à carga total. Que a carga total tem que estar na unidade de medida de coulombs para a gente trabalhar. E ele me dá a carga do elétron em coulombs. Então, eu já começo a deduzir que realmente a questão me induza para que eu use isso aqui. Conseguem pensar dessa forma? Então, a gente vai ter a carga em coulombs e ele me dá F. O que representa F? F representa quantos coulombs correspondem a um mol de elétron. É uma divisão. Quando eu faço o total da carga que eu tenho dividido, portanto, para quantos coulombs correspondem a um mol de elétron, eu vou estar pegando a carga que vai estar em coulombs, ou seja, coulombs, e vou estar dividindo, então, para saber a quantidade, então, de mols de elétrons que eu vou ter na minha reação, na resposta final, tá? Então, vamos lá. É como se fosse, tá? Inclusive, a própria constante de Faraday é como se fosse uma constante de conversão, na verdade. A gente vai estar trocando coulombs, certo? Que vai estar representado, então, pela carga total. E vamos transformar em mols de elétron. Então, vamos estar transformando carga em mols. Mols de elétrons que, por sua vez, vai, então, movimentar esses elétrons e transformar em eletricidade para a gente conseguir ter essa movimentação e, consequentemente, esse fluxo de elétrons para conseguir realizar a recarga. Então, vamos brincar com isso? Bora lá. Podemos pensar no seguinte: essa aqui é a formulazinha da parada. Podemos usar, portanto, e a gente tem esses dados. Então, a gente consegue usar a formulazinha que a gente usou, inclusive, da última vez para resolver aquela questão, né? Que é a quantidade de carga, é igual a I vezes T. Não é isso? Quando eu faço isso, eu vou encontrar a quantidade de carga que eu tenho. E isso vai ser dado em coulombs. Só que para poder ser dado em coulombs, a intensidade da corrente tem que estar em ampere e o tempo tem que estar obrigatoriamente em segundos, certo? Certo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Jogar. A quantidade, então, de carga vai ser... Já fiz a conversão, né? 3 amperes. Então, vou considerar aqui 3, certo? E eu vou multiplicar pelo tempo. Só que o tempo tem que estar em segundos. São 7 horas aqui. Então, eu sei que 1 hora corresponde a 30 minutos. 1 minuto corresponde a 30 segundos. Deixa eu anotar isso aqui, ó. 1 hora corresponde a 60 minutos, perdão. 60 minutos. E 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, para fazer a conversão de hora para segundos, eu multiplico 60 vezes 60.
Isso aqui vai dar 3.600, não é isso? 3.600 segundos. Então, isso aqui corresponde a 1 hora. É isso? Só que eu quero saber, portanto, 7 horas. Então, é só multiplicar 3.600 por 7. Quando eu faço essa multiplicação por 7, vai dar 25.200 segundos. Certo? Então, ó, 25.200 segundos. Multiplicando por 3, a gente vai ter a quantidade de 75.600 coulombs de carga, certo? Isso aqui, esses 75.600 vai representar a quantidade de carga que eu vou ter, então, promovendo, na verdade, a recarga do celular através do fluxo e passagem de elétrons que vai gerar corrente, não é isso? Então, isso aqui é a quantidade de carga, agora só vem e substitua essa belezinha aqui. Então, vamos lá. A quantidade de mols que eu vou ter, mols de elétron, até porque é isso que ele me pergunta, vai ser igual a 75.600 coulombs dividido pela constante, né? A constante de Faraday é o seguinte, isso aí era bom ele ter dado no enunciado, ele só dá o módulo da carga do elétron, mas a constante de Faraday é o seguinte, é 9 vezes 65, isso aqui é obrigatório que o estudante saiba, é igual saber a velocidade da luz, tem que saber, N vai ter que ser igual a 75.600, isso aqui é a mesma coisa que dividir por, não é isso? Por 96.500, até porque quando a gente tira da notação, então fica 96.500. Então, a gente consegue cortar, não é isso? N vai ser igual, então, 0,78, que aproximadamente a gente aproxima para 0,80, certo? Então, a gente fica com o gabarito letra E. Só que uma coisa importante é que ele me dá no enunciado o módulo da carga do elétron, em coulombs também. Então, se eu não fosse resolver essa questão usando a constante, se não soubesse de fato resolver pela constante, poderíamos sim usar o próprio módulo da carga do elétron, tá? Como que iríamos fazer isso e como que talvez a banca gostaria que vocês fizessem, tá? Vou pegar um espaço livre aqui em branco. Acho que vai ser difícil encontrar. Aqui. Fazer aqui, certo? Espaço em branco, tranquilo. O que seria? Como é que seria? Primeiro, você iria achar a carga total sendo transferida. Então, ficaria a mesma coisa, né? Então, a gente faria o famoso kit, que é a intensidade da corrente multiplicado pelo tempo. Lembrando sempre que o tempo tem que estar em segundos, tá? E a intensidade tem que estar em ampere. Então, o que a gente poderia fazer? Aqui, o que a carga seria igual a 3 ampere multiplicado pelo tempo, que era 25.200 que a gente calculou. Isso aqui daria, portanto, o resultado de 75.600 coulombs. Esse aqui seria o resultado final dado o quantitativo de carga que a gente encontrou, então, de ambas as formas, os jeitos, porque é o mesmo processo, tudo bem? Agora, a gente iria considerar o número de elétrons que seriam transferidos. Por quê? Porque ele me dá a carga, então, de cada elétron. Então, eu vou considerar o seguinte, que o passo 1, que seria o passo 2. Qual seria o passo 2? O número, encontrar, então, o número de elétrons transferidos. Como assim o número de elétrons transferidos? Eu vou encontrar a quantidade, então, portanto, de elétrons que vai ser transferido durante ali o processo de carga. Como? Poxa, ele me dá a constante, né? Vamos verificar aqui qual o valor. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Beleza, vamos lá. É 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tranquilo. O número de elétrons, a gente sabe
né? E até que você, mesmo que você não soubesse, a gente sabe que o número de elétrons é igual a carga dividido pela quantidade de elétrons. Poxa, mas não é a mesma coisa que a que a constante de Faraday? É semelhante, porque note que aqui a gente está interessado em encontrar o quê? O número de elétrons. A gente está tentando encontrar o número de elétrons. Lá, quando a gente jogava na constante de Faraday, já saía, então, de fato, o que a gente queria, que era o número de mols. A gente estava transformando basicamente como se fosse algo quantitativo de carga, que era em Coulomb, para em relação à molaridade, né? Quantos mols a gente usava Faraday. Só que aqui a gente pode usar através do número de elétrons transferidos, que é o quê? O número de elétrons transferidos, o número de elétrons transferidos é igual à carga total, que eu acabei de encontrar, dividido, portanto, aí pela carga do elétron, né? Quando eu pego a carga total e eu divido pela carga de um elétron, eu vou ter a quantidade de elétrons total, tá? Então, se eu pego a quantidade da carga, que é referente, então, ao total de elétrons que eu vou ter ali, e eu divido, portanto, para a carga de um elétron, gente, eu tô pegando todo e eu tô dividindo, então, por 1. Isso vai me dar quanto que equivale 1 elétron. Concordam? 1 elétron. Então, o que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu vou fazer é simplesmente brincar com os números. Então, eu vou pegar 75.600 e eu vou dividir, portanto, justamente pelo valor que ele me deu, que é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Quando eu faço isso, eu vou ter o valor de N, tá? Que aproximadamente vai dar aqui 4,7 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Show? Show. Mas ainda não é a resposta que a gente deseja. Por quê? O que falta? Aqui, gente, a gente tem a quantidade de elétrons que vai ter ali, então, no total do processo. Só que a gente não quer a quantidade de elétrons, o número de elétrons. A gente quer converter esse número de elétrons em mols, porque é o que ele me pede na alternativa. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó, passo 3 seria, portanto, converter o número de elétrons em mols. Tudo bem? Então, como que iríamos fazer isso? Convertendo, a gente tem que o seguinte, 1 mol, isso aí a gente tem que saber tatuado. Se não souber, tem que tatuar. 1 mol a gente sabe que é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. É uma das primeiras coisas que a gente vê quando começa a estudar estequiometria, né? Então, isso aqui, 1 mol de qualquer substância, qualquer coisa, é 6,02 vezes 10 elevado a 23. É unânime para qualquer coisa que você for calcular, a gente sabe que 1 mol é sempre esse valor fixo. Não importa nada, é sempre isso. É uma consideração, é um postulado da química, né? É um axioma da química e da física também, né? E se precisar da biologia também, se fosse fazer se necessário, né? Então, eu sei que 1 mol, assim, portanto, vai ser 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Então, portanto, eu posso considerar que N, a quantidade de mols que eu vou ter, vai ser Nzão, certo? Dividido. Só um detalhe, tá? Esse Nzão se refere, então, ao número de elétrons transferidos. Então, vou chamar de Nzão, tá? Então, representa aqui, ó, Nzão, que é a quantidade de elétrons dividido, portanto, pela sua equivalência em mols, né? Quanto que ele equivale em mols. O que eu tô fazendo de novo? Outro princípio matemático, eu tô pegando o todo da quantidade de elétrons, o total de elétrons, e eu tô dividindo para quanto que equivale 1 mol dessa quantidade total de elétrons. Então, eu tô pegando o todo e eu tô dividindo para 1 mol. O resultado tem que me equivaler
a quantidade, então, de mols que eu vou precisar. Não é isso? Se eu pego o todo, divido, então, para quanto que equivale um mol, eu vou ter o total, né, de mols ali. A mesma coisa, eu tenho 6.000 mols. Perdão, eu tenho 6.000 elétrons, supondo aqui um valor aleatório, tá? Só que eu sei que 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23. A partir do momento que eu divido esses 6.000 por esse valor, eu vou ter a quantidade, portanto, de mols na reação. Então, isso aqui é um postulado. Então, o que a gente vai fazer? Nzinho, que corresponde, portanto, ao número de mols, vai ser igual a 4,7 vezes 10 elevado a 23. E eu vou dividir, portanto, para 6,02 vezes 10 elevado a 23. E olha que delícia, né? Porque a gente tem aí uma notação que se correspondem, né? Então, a gente tem a 0,78, vai ser a mesma coisa. Que isso aqui é aproximadamente, portanto, 0,8, que dá também a letra E, certo? Novamente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa explicação, que tenha sido útil, principalmente para vocês, que vocês tenham aprendido pelo menos alguma coisa nova, né, que não sabiam antes, que acabou aí se transformando em conhecimento e que tenha sido válido e suficiente para vocês, certo? Se você gostou do vídeo, eu peço que, por gentileza, não se esqueça de se inscrever no canal. A gente tem conteúdo completo para Enem e demais vestibulares, né? Desde Química até Biologia, todas as matérias de natureza a gente está abordando aqui, né? Eu estou abordando aqui nesse canal com o intuito de ajudar muitos estudantes, muitos vestibulandos que procuram, às vezes, materiais, né, que deveriam ser de fácil acesso, como resoluções do SSA de Pernambuco, e acabam não encontrando. Então, com o intuito de ajudar esse pessoal aí, certo? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.